fala é Daniel Biscola, estou mais uma noite aqui começando o bate-papo que tenho feito todas as segundas e quintas-feiras às 20h30, chamado Na Beira da Pista. É sempre um papo com treinadores, né, onde a gente troca um pouquinho de ideias quanto às questões do esporte e outras questões aí relacionadas a treinamento e até questões diárias aí que a gente possa estar falando, né? Até para que vocês possam conhecer um pouquinho da nossa vida aí de treinadores, de pessoas que trabalham com esporte. Logo mais, hoje a gente vai estar falando com o treinador Felipe Veloso, né? Treinador que não é só apenas treinador, ele é guia, ele é professor universitário, treina uma das melhores atletas do mundo na atualidade, deficiente visual, que é a Thalita Simplício. E creio que ele tem muita coisa para nos falar e para agregar para a gente hoje, tá bom? Aos poucos as pessoas já estão entrando aí, tá? Vou aguardar um pouquinho e aguardar a entrada do Felipe aqui também para a gente começar a nossa conversa, tá? Sejam bem-vindos, aqui eu já tenho visto... Opa, já vou chamar o Felipe aqui, já está entrando. Boa noite, Felipe, tudo bem? Boa noite, Daniel. Tudo bom, querido? Tudo jóia, muito prazer em recebê-lo aqui hoje. Seja Satisfação. bem-vindo. Obrigado pelo convite. Opa, eu que fico feliz de recebê-lo aqui. Bom, para quem não conhece o Felipe, né, eu estava tentando falar um pouquinho de ti, mas creio que você pode se apresentar melhor do que eu. Eu estava falando que você, na verdade, tem muitas funções aí. Você é treinador, tem sido treinador de grandes jovens revelações aí, né? Acho que a principal é a Thalita, né, atleta medalhista. Bom, depois você pode falar um pouquinho da história dela, mas você também é professor, é guia. Queria começar um pouquinho a nossa conversa falando que você falasse um pouquinho da sua história, o seu histórico aí, seu currículo. Quem é o Felipe Veloso? Bom, boa noite a todos, né? Comecei no esporte muito cedo, comecei com 10 anos de idade. Era a inauguração da pista de atletismo lá onde a gente treina, no CAIC, e eu vi uma propaganda e tal. Era um evento que aconteceu no Norte-Nordeste e me chamou a atenção. Aí fui conhecer isso em 98, junho de 98. Aí achei um esporte fantástico, né? E eu comecei a pensar, eu vou praticar isso, mas eu era muito pequeno, era raquítico. Eu sempre fui muito nanico e eu olhava o pessoal muito esse esporte não dá. E como era próximo da minha casa, o clube, minha mãe me liberou, começou a deixar eu ir lá nas escolinhas, comecei a fazer basquete, fiz futsal e entrei no atletismo, né? E depois que entrei no atletismo, eu ia fazer 11 anos. Eu fui me apaixonando cada vez mais, mas eu era muito ruim, cara. Eu era muito ruim. Então, eu era sempre escanteado e, tipo, o pessoal deixava eu participar pela inclusão, mas não dava. Com 11 anos, com 12, com 13, 14, o negócio foi ficando, né? A gente vai ficando mais velho, vai se tornando homem, vai ficando adulto e não dava, né? Migrando de prova. Eu comecei na marcha atlética, depois eu fiz 60 com barreira, 300 com barreira, fiz prova combinada. Aí na prova combinada a estatura me limitava um pouco. Aí comecei a ir para o salto com vara, né? Aí pelo salto com vara eu comecei a viajar. Me surgiu a oportunidade de estudar em uma universidade, em um projeto que tinha aqui no estado, né? A Universidade de Potiguar. Desculpa aí, só para curiosidade, você falou de salto com vara, quanto que você chegou a saltar no salto com vara? 4 metros? Tá bom, boa marca. Não é qualquer um que chega dos 4, não. Que bom. Então, Pode continuar. E depois. quando eu entrei na graduação, fiquei 2 anos em Natal. Aí fui treinar em São Paulo, treinei com o Ney lá em Guarulhos. Oh. Fui treinar com o Ney e larguei aqui e fui embora. Só que a minha estatura me limitava, né? Para fazer prova combinada, eu fui treinar com o Ney Decathlon. Era difícil, cara. Porque na época eu tinha o Renato Atlas, tinha o Chininho, os caras com 2 metros de altura, né? E não dava para mim. Aí voltei para Natal, decidi
continuar no esporte, mas eu vi que não dava para me tornar profissional. E eu percebi que o atletismo poderia me dar grandes oportunidades. Já tinha me libertado de muitas coisas, assim. Eu venho de uma família simples, onde no bairro que eu cresci, muitos amigos eu perdi por causa da droga, por causa do crime. E o esporte, ele meio que me deu um nome, né? E eu sempre tive essa gratidão ao atletismo pelo fato de saber que como mudou a minha vida, poderia mudar de muitas outras pessoas. E eu queria retribuir. Então, eu vi o atletismo como um canal de entrada e uma porta, assim, para que eu pudesse transformar vidas. Aí eu não larguei mais. Quando eu estava já no final da graduação, eu conheci o esporte paralímpico através do professor Jonas, né? Fui estagiar com ele. E eu fiquei pensando como é que eu poderia retribuir o que o atletismo já tinha me ofertado. Que se não fosse o atletismo, com certeza eu não teria um curso superior e eu não estaria aqui hoje, né? E aí eu comecei a olhar as modalidades, no geral, no Paralímpico, e eu disse, não, eu vou ficar no atletismo mesmo e eu vou escolher alguma coisa que possa me dar uma visibilidade ou que eu possa retribuir além do que eu já recebi. Foi quando eu comecei a ver os atletas visuais e aquilo me chamou a atenção, né? Me chamou a atenção e eu disse, eu quero ser guia, né? E eu não fazia ideia de como seria. E no primeiro ano foi bem desafiador. Eu treinei uma moça chamada Ana Luísa, né, 2009, e foi engraçado. Nossa primeira competição em Fortaleza, o espírito competitivo de atleta, eu passei na frente nos 100 metros. Ela foi chegada, né? Eu fiz chegada. E dali em diante eu decidi estudar e me aprofundar no esporte paralímpico. E eu não larguei mais, cara. Eu vi que não dava para ser atleta e eu vi uma oportunidade como guia de continuar viajando, tudo, porque quando você entra, você pensa no oba-oba, no bem bom, né? Ser guia é muito fácil e depois me veio a responsabilidade, eu terminando a graduação, de me transformar em treinador, né? Até porque eu precisava dar seguimento e eu escutava dos treinadores antigos, não vai por esse caminho porque atletismo é filantropia, não dá certo, né? Pense em outra coisa, mas eu sabia já o que eu queria. E eu decidi isso como trajetória de vida. Aí eu fiz o bacharelado, depois de um tempo eu fiz a licenciatura, eu fiz 2 especializações, fiz especialização em recreação esportiva e prescrição aplicada ao exercício. Com o passar do tempo, né, eu vi que a área acadêmica ela era atrativa em termos de oportunidade, né, para quem já vem de um esporte carente, sem possibilidade, sem oportunidade. Eu teria que estudar um pouquinho mais para poder levar o atletismo um pouco mais longe. Então, aos 25 anos, eu entrei no ensino superior como docente, né? Eu fui lecionar atletismo, adaptada, me colocaram no basquete, e você não tem muitas escolhas, você vai indo. Eu já estou no ensino superior tem 7 anos, tive que, por força maior, a cobrança na área acadêmica, fui para o mestrado, terminei em educação física, estou com a outra possibilidade agora, né? Estou numa transição, indo para o doutorado, mas eu vou fazer na área da educação. Vou fazer doutorado na área da educação. E com essa pandemia eu tenho ficado ocioso, assim. E eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ocupar um pouquinho a mente. Aí eu me matriculei agora em pedagogia pela Anhanguera, tá? Vou cursar pedagogia EAD. E continuo no esporte adaptado, mas pensando em novas possibilidades. Aí comecei... Pô, que legal. A trajetória acadêmica, e eu escutava de muita gente, tipo, você não gosta de estudar, você não quer isso. Eu escutei de muitos professores dizer assim, pô, você não tem futuro, né? Larga a faculdade porque você não tem futuro aqui. Eu escutei muito isso. E foi muito prazeroso. Aí começou a virar uma questão de satisfação pessoal, de bater na tecla, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou. E foi indo. E foi me abrindo oportunidades, né? Quando foi 2011, foi quando eu comecei a trajetória no esporte paralímpico, assim, e comecei a pensar, vou viver só disso. E eu quero isso para mim. Mas como é que eu vou viver de algo que não paga? Era complicado. Aí eu entrei no projeto do Comitê Paralímpico, né? 2011, que era o... Lembra para mim o Clube Escolar. Clube Escolar Paralímpico. Projeto Clube Escolar. Perfeito.
Aí entrei no clube escolar, aí trabalhei um ano numa associação, aí lá a Thalita passeava pelas minhas aulas, ela não assistia, ela não participava, não passeava, olhava, ela fazia karatê, fazia balé, e a postura dela começou a me chamar a atenção. Então foi quando eu comecei a olhar e disse, essa menina tem futuro. E eu já estava na pista com outros alunos, mas bem devagar, né? Eu era estagiário, eu era voluntário, não tinha muito o que fazer. Aí passou o primeiro ano, a gente terminou o clube escolar, mudou a coordenação, todos os professores saíram do projeto e quando foi 2012 eu decidi procurar a família da Thalita. Aí procurei a família da Thalita, tive uma conversa com a família, tudo. Falei um pouco do atletismo e foi bem difícil, foi bem resistente. Ela tá na live aí, ó. Ela sabe disso. Eu tô... Ela fazia balé 2 dias, karatê 2 dias e um dia de atletismo. E eu tentava convencer ela a ir mais e mais. E chegou uma época, 2012, quando ela começou a treinar, ela treinou durante 4 meses, uma vez por semana, para ir para o escolar. Aí foi para o escolar, ganhou 3 medalhinhas. Aí eu dei uma pressão, né? Ela disse, ó, se você continuar treinando, você vai receber uma bolsa. Ela já tinha direito à bolsa escolar, mas eu disse, você só recebe se você treinar. Aí eu preciso que você largue uma modalidade. Aí foi um chororô, uma conversa danada, largou o karatê. E ela disse para mim, eu não largo o balé. Aí eu disse, ó, vai chegar uma hora, você vai ter que escolher. Aí, quando chegou 2013, surgiu a convocação para o Parapan de Jovens. Lembra? Não sei se você estava nesse evento, foi na Argentina. Aí 2013, não, eu não fui. Eu falei para ela, eu disse, ó, agora o negócio vai ficar sério. Ou você vai treinar, né, e larga tudo, ou você vai continuar brincando, participando de escolar. Aí ela pegou e disse, eu vou fazer uma escolha. E era muito difícil, porque a Thalita, menina, novinha, né, 14 anos, a família sem me conhecer, pensa, tipo, quem é esse doido que chega, faz uma proposta e daqui a pouco começa a viajar com ela. Foi bem difícil, a mãe ia para as competições com a gente, a mãe dela ainda viajou bastante, foi para Manaus, foi para São Paulo, foi para umas competições boas. Aí começou a entender como funcionava o meio paralímpico e tudo, e começou a me dar essa confiança. E o mais engraçado, ela tá na live aí, né? O mais engraçado foi o dia que eu fui na casa da Thalita, conversar com a família toda. Ela tem são 5 homens lá e uma mulher. Com ela são 7. E ela tem um irmão que é polícia. E nesse dia do nosso diálogo, ele colocou a arma em cima da mesa. Aí eu olhei assim, né? Tipo, que é isso? Aí ele disse, é só porque tá me incomodando aqui. Mas vou dizer uma coisa, ela é o bem mais precioso que eu tenho. Cuida dela. Eu disse, não, e daí? Mas a minha relação com a Thalita, ela é filha, né? Thalita com 14 anos, peguei Thalita com 14 anos, tá com 22. E a nossa relação é muito próxima. É uma relação bem de intimidade. Até porque você ser guia gera essa obrigação, né? O cuidado de pegar para as alimentações, para passear. Então, a Thalita me faz eu pago alguns micos com ela, né? Tipo, ela quer que eu vá fazer compras com ela. Por ela eu fazia unha e cabelo, que não tem condição. Mas assim, é bem legal. E quando eu decidi ser treinador e guia, no início as pessoas diziam para mim, não dá certo. Em lugar nenhum isso existe, tem que ter um treinador e um guia. Não dá para ter os dois. Né? Mas pela questão do desafio, que eu não gosto de ser desafiado, se eu vou... né? Então, assim, hoje eu trabalho em 2 associações, né? Uma é a SADEF, que a gente tem uma excelente estrutura lá. Eu tenho... A maior parte dos meus atletas hoje são SADEF, são físicos, onde a gente tem psicólogo, tem fisioterapia, né? Tem transporte para as competições regionais, eu tenho uma sala de material que eles deixaram bem organizado para a gente, eu tenho musculação, tenho tudo certinho lá na pista, que é uma parceria da SADEF, Federação Norte Rio Grandense de Atletismo, e eu trabalho em uma outra associação chamada ADEVIRNE, né? A ADEVIRNE foi a associação que abriu as portas para a Thalita quando a gente começou, e eu nunca larguei a ADEVIRNE, meu trabalho lá é voluntário, eu faço doação de cesta básica lá, né? E eu trabalho nessas 2 associações. Hoje eu consigo me manter no atletismo, graças a Deus. Eu tenho uma bolsa como guia,
né? Eu sou atleta patrocinado pela Caixa. O atletismo me favoreceu isso. Tenho algumas outras coisas, eu dou aula de personal, né? Trabalho no ensino superior. Para 2020, eu decidi viver só do atletismo e eu não queria nenhuma outra atividade, a não ser atletismo, que era para estudar mais, me dedicar mais, pensando em Tóquio 2020. Mas aí, essa questão da pandemia mudou um pouquinho os planos, né? Mas eu tento não ficar parado. Os meus atletas hoje treinam apenas um período, tá? As pessoas comentam, pode e tal, Thalita tem bons resultados e quanto tempo de treino ela tem, né? E eu prezo muito pela qualidade. Eu aprendi com bons treinadores, eu tenho esse histórico. Eu passei por bons treinadores, Rogério, professor Armando, Figueiredo. Desde moleque eu vi o Pedrinho trabalhar, né? Eu tive a oportunidade de estar perto do Ney, do Nacaia, quando eu fui para São Paulo. Então, tudo isso me favoreceu na maneira de pensar. E hoje, e todos os meus atletas treinam apenas 2h30 por dia, né? Pô, legal. Parte principal, e dentro do treino principal a gente faz a musculação, até porque eu não tenho como estar controlando ou pedir que eles treinem 2 períodos, né? Muitos deles aqui no Nordeste, aqui em Natal principalmente, trabalham, e é a realidade do nosso país. Alguns conseguem viver do esporte, mas eu também não tenho só atleta no rendimento. Eu tenho atleta na iniciação, eu tenho atleta que compete só regional, tenho atletas que podem ir para as etapas nacionais, e hoje eu tenho a Thalita que compete no alto nível, né? Tem uma outra menina mais nova também que tem 2 anos, está comigo, quase 2, que é a Maria Clara, você conhece. A Maria Clara foi campeã mundial de jovens, mas é uma menina que assim, hoje eu vejo como promessa e eu não coloco expectativa nela, nem cobro, né? Diferente do trabalho com a Thalita. E eu tento tratar todos os meus atletas de forma homogênea, porque assim, independente do nível, se ele compete regional ou vai para Jogos Paralímpicos, né, no Campeonato do Mundo, eu preciso tratar do mesmo jeito, porque um dia o que foi para o Campeonato do Mundo, um dia ele foi iniciante. E eu tenho muito eu tento ter na minha equipe muito essa questão do respeito e do equilíbrio, onde os jovens se inspirem nos mais velhos e eles precisam ser exemplos. Então, já aconteceu que, né, em algum momento na pista, eu discuti com a Thalita, e por mais que ela hoje tenha uma representatividade dentro da equipe grande, e eu mandei ela embora, mandei para casa. Porque senão acaba perdendo essa questão. Eu tento não ter esse tratamento de hierarquia com ele. Eu tenho uma ligação muito boa, eu brinco com todos, às vezes eu excedo nas brincadeiras, eu tento levar da melhor maneira possível os treinos. Mas tem hora que você tem que impor. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, rapidinho. Você estava citando, né? Primeiro eu queria ler, você falou tanto, já quase contou quase toda a sua história, já, bem resumida, mas era só para falar o começo ali. Mas eu lembro que uma das primeiras vezes que eu te vi, que a gente se conheceu, foi numa seleção de jovens, acho que foi em 2015, eu já me lembrava ali que você, sendo guia, era treinador também, e no tempinho vago, acho que eu estava no quarto contigo, ainda eu via você corrigindo prova de faculdade lá, da turma lá, fazendo as questões da faculdade, né? E aí desse tempo que a gente se conheceu na seleção de jovens, eu lembro que a gente passou por vários atletas ali, tinha o Daniel Martins, acho que a gente passou pelo Petrúcio, Lorena, sei lá, a Gabi, né, a Gabriela, né, e isso foi lá em 2015, e essa turma já ficaram velhos, já estão quase, embora a Thalita está com 22 anos, já pode-se dizer já que ela já é uma veterana, já, né, que ela já tem 2 mundiais, se eu não me engano, 2 ou 3 mundiais, se eu não me engano, nas costas. 2, a gente foi para Doha 2015, que ela foi bronze, né, e quando eu penso no prazo, eu sempre gostei de planilhar, de organizar e pensar no nosso ciclo, né? Nosso ciclo de trabalho. Eu estou vendo algumas perguntas aí, daqui a pouco a gente vai responder. Vou tentar aqui, que vai passando aqui, já perdi metade já, mas eu vou tentar voltar aqui. Não,
Um é bem interessante aí do Benilson. O Benilson perguntou se o CPB apoia o meu trabalho. O CPB... Eu tenho uma pergunta nessa questão já também. Já. Se puder aguardar, Não, a tá bom. gente já... Então, a Thalita veio de 2015, a gente saindo ali, né, da seleção de... Estava na seleção de jovens ainda e teve o Pan-Americano, que foi em Toronto. Foi a primeira participação da Thalita em evento de porte maior com a seleção adulta. E para a gente era muito desafiador, né? Participar de um PAN adulto, a cobrança, tudo, e a gente não tinha noção da responsabilidade que era participar daquele evento. Então, a Thalita ganhou 3 medalhas de prata no PAN 2015. Aí a gente foi para o Mundial em Doha. E... Tá escutando aí, Daniel? Tô escutando, tô escutando. Foi para o Mundial de Doha, né? Aí a Thalita teve uma lesão lá, sentiu um incômodozinho no quadríceps e a gente teve que optar por uma prova só. A gente ia fazer 200 e 400 e nós optamos, junto com a equipe médica do CPB, de participar dos 400 metros. Porque a intensidade seria um pouco menor e o risco de lesão, né, seria menor também. E pensando em quantidade de tiros, se a gente fosse para 100 e 200, a gente ia fazer 3 tiros aí, se fosse para a final. Então, a gente fez os 400 e a Thalita foi bronze, 2015, né? Aí veio 2016, era um ano muito desafiador. A gente tem uma classe muito dura no Brasil, a classe 11 das meninas. A gente tem grandes atletas, né? A gente tem a Júlia, a gente tem Jerusa, a gente tem Lorena. Na época, a gente tinha concorrendo com a gente direto a Silvânia. Terezinha estava no auge ainda. Terezinha. Então, Terezinha, um ícone do atletismo paralímpico. Então, assim, Thalita tinha muito respeito ainda pelas meninas. Thalita é muito nova, né? Então, a gente olhava assim e dizia, poxa, como é que vai ser correr contra elas? E Thalita tinha esse respeito, tipo, ela olhava para Terezinha, ela tinha na cabeça, eu não posso ganhar a Terezinha. Thalita tinha isso na cabeça, né? E eu tentava dizer para ela, eu sei que é referência para você no esporte, mas isso vai acabar, isso precisa acabar, né? Fora da pista, a amizade continua, mas dentro da pista, o bicho pega, entendeu? Então, foi um ano desafiador para a gente, foi um ano onde a gente se preparou para conquistar uma vaga e deu certo, né? E eu tive, na véspera da Olimpíada, não na véspera, um pouco antes, a gente foi para o Open, né? Que era o evento teste da Paralimpíada. A gente foi para o Open e a Thalita foi campeã dos 400. E então isso aí foi o maior desafio da minha vida, né? Que a gente passou por uma prova de fogo dura. Quando a gente participou do Open, estava prestes a ir para a Olimpíada e eu caí no doping. Você lembra desse detalhe? Sim, sim. Foi duro pra gente, porque Thalita também me tinha como referência, meus atletas, né? E eu trabalhando no ensino superior, isso era duro, enfrentar isso. E foi duro, e eu fui a julgamento, né? E eu fui absolvido, mas assim, foi um momento turbulento na nossa vida, na nossa trajetória. E a Thalita segurou a onda. A Thalita recebeu a proposta para ir embora, tudo, e ela disse, eu vou ficar. Só uma pergunta, Felipe, já que você tocou nesse assunto, rapidinho, qual foi a substância que aconteceu lá? Como que foi isso? Só rapidinho, só sobre... Tá, tranquilo. Não, eu falo sobre isso de boa. Hoje eu falo de boa. Eu caí com tamoxifeno, né? Que é uma substância que eu tomei por muito tempo para ginecomastia, e ela é como se ela fosse um mascarante, né? De outras substâncias. Então, eu tive contratado, inclusive meu advogado, excelente profissional, Marcelo Franklin, né? Me apoiou. Meus atletas ficaram ao meu lado, minha família foi muito importante e eu juntei tudo que eu tinha de imagem, de documento, de resultados. Eles pediram resultados dos meus últimos 5 anos como atleta, resultado da Thalita, exame de sangue, foto de criança, adolescente e adulto. Então pediram um montão de coisa e eu ainda fui a julgamento, né? Assim, na véspera da Olimpíada, meu julgamento foi no último dia que fechava a lista larga lá. Então, ou eu volto para Natal, ou eu ia para a Olimpíada. Então, foi um ano, assim, turbulento e a gente a gente acabou saindo dos 200 metros, né? Porque os resultados da Thalita 2016 foram todos cancelados.
e a gente foi para a Olimpíada só nos 400 e tivemos uma competição interna para definir quem ficaria no 4 por 100 e a Thalita acabou conquistando a vaga, né? Legal. Mas a Thalita conquistou a vaga, a gente foi medalha de prata, tudo. Eu fiquei engasgado, principalmente pelos 200 que a gente queria correr. Os 200 ficou aqui. E o 400 a gente sabia que era uma prova dura, então a gente ia brigar pelo terceiro. E na final, eu pisei na linha. Então a gente foi desclassificado em 2016. A gente foi desclassificado na final. Legal. Eu fiquei um pouco de boa porque a gente tinha sido medalha de prata já, então não tinha aquela cobrança. Mas é diferente você ter uma medalha individual, você ter uma medalha em equipe de revezamento, né? Sim, sim. Mas 2016 para a gente foi maravilhoso. Aí 2017 começou mais desafiador ainda, porque a gente tinha um Mundial em Londres, onde o CPB colocou umas marcas que para nossa realidade na época era bem dura, e a gente foi para ainda tentar fazer marca, não conseguimos fazer aqui no Brasil, não fizemos lá, então a gente ficou com isso aí atravessado, né? Não deu. Mundial 2017 não deu, inclusive o Brasil levou nenhuma cega nas provas de velocidade, ninguém conseguiu fazer índice, né? Tiveram alguns critérios bem controversos na época, né? Que em algumas provas acabaram ficando muito fracas, né? E outras provas estavam fortíssimas, né? Foi bem atípico esse Mundial e esses critérios que adotaram na época, né? Então, ficou fora do Mundial 2017, que pra gente foi mais turbulento ficar fora do Mundial do que o que a gente tinha passado na véspera da Olimpíada do Rio, né? E outra coisa, eu acho que deve ter sido difícil também ver os resultados no Mundial, né? Saber que poderia ter ido para ter ganho, ter ido bem no Mundial também. E a Julinha, na época, foi a única cega que foi através de 800 metros e chegou lá com provas e teve algum problema técnico lá, que para quem não estava lá, a gente não sabe responder, não sabe dizer de fato o que foi, mas o Brasil, na minha visão como treinador, teve um grande prejuízo e deixou de ganhar um número de medalhas satisfatório nas provas de velocidade. Sim. Aí a gente ficou fora. Em 2018 foi um ano morno, né? Um ano morno, mas a gente tinha competições na Europa, na Alemanha e na França. Ficamos 20 dias fora. E para ser um ano morto, as marcas eram duras. Acho que você vai lembrar disso. As marcas eram bem duras para participar das competições na Alemanha. E a gente ficou num confinamento onde a gente pensava que seria muito tranquilo, mas não foi. A gente ficou muito tempo confinado. A gente ficou primeiro uma semana em Paris, até aí foi tranquilo. Primeira semana, oba-oba, né? Paris, tal, passeou, brincou, competiu. Aí a gente foi para Leipzig, onde a gente se internou praticamente na universidade, mas assim, com toda a estrutura possível. O CPB pôde nos dar o maior suporte possível, pensando nos resultados. Só que a gente começou a ter problemas internos entre os atletas, porque a gente não se suportava mais, cara. A gente ficou confinado de uma forma que foi bem dura, né? E eu recomendo para os atletas naquele momento, atrapalhou até nos resultados das competições. Que a gente competiu, a gente treinou em Leipzig, aí a gente foi para e a gente competiu em Berlim, né? A gente pegou um frio danado. Aí passou 2018, ano morno, vamos para 2019. 2019 era ano de PAN, né? E ano de Mundial. E eu sabia que era um ano que a gente poderia acertar, mas com muito respeito às nossas adversárias. Até porque, como eu já falei, a nossa classe é muito dura. No Brasil e fora dela, é uma das classes mais duras do mundo, né? Então, a gente tem grandes atletas hoje no país para um número de vagas pequenos, então se torna uma disputa bem acirrada. A gente tem atletas de nome e com muito resultado fora do país, principalmente na China. Aí a gente foi para o PAN, eu idealizando, vamos para o PAN e vai dar certo, talvez venha com 3 medalhas de ouro. Aí já levei a primeira cacetada no 400, que na semifinal, a gente, com a larga vantagem, eu soltei a cordinha e a Thalita foi desclassificada. Na semifinal do 400, a gente já estava engasgado. A gente foi prata no 100, prata no 200, né? Engasgado, mas com muito respeito às áreas. Quem nos ganhou foi a
Jerusa, excelente atleta. E a gente foi para a semifinal do 400 pensando, essa prova aqui vai ser a mais tranquila para nós e a medalha de ouro vai vir. Então, quando chegou na semifinal, a Thalita já tinha passado a linha, eu soltei a cordinha e a gente foi desclassificado. Então, assim, foi somatizando e você resgata tudo que você viveu, né? 2016, a questão do doping, 2017, não ter ido para o Mundial, 2018, a pressão que a gente passou lá fora, na Europa, 2019 aconteceu isso, mas foi bom acontecer isso no Parapan, porque a gente tinha 2 meses para ajustar para o Mundial. E eu confesso para você que eu fui para o Mundial pensando assim, a gente vai disputar medalha, mas eu não via possibilidade de ouro, pelas marcas que a Thalita tinha. Porém, eu tinha uma carta na manga de um tiro que a gente fez no treino. Eu sempre gosto de colocar, dependendo do treino, no final, um tirinho a mais, assim, um 300, e nesse dia eu coloquei um 400. E a Thalita correu 56 alto. Eu fiquei, será que eu peguei certo? Né? Você fica assim, você se pergunta, porra, eu corri com ela, peguei o tempo, mas aí os meninos pegaram também. Aí eu disse, isso não tá certo, cara. Mas vamos lá. Eu pensando assim, eu acho que alguém pegou. Eu vou perguntar. E lá na pista hoje a gente trabalha. Chegou um momento, pelo número de atletas que as associações foram mandando para mim, que eu não consegui dar conta mais em seguir treinador e dar atenção para todo mundo. Né? Então a gente tem 2 estagiários lá, tenho mais 2 guias voluntários, tem um professor que trabalha comigo, que é da iniciação, mas me dá um suporte tremendo, o professor Alan. A gente tem Alan, tem o Flávio, que é estagiário, tem o Paulo César, e tem uma equipe que me dá esse suporte, né? E a gente consegue trabalhar bem. Infelizmente, Legal. eu não consigo remunerar, principalmente os guias, são voluntários, mas a gente tenta motivar e mostrar que é possível chegar um pouco mais adiante, né? Então, a gente tinha 2 meses para ajustar para o Mundial e eu comecei a pensar o que é que eu vou fazer nesse momento para que o que aconteceu durante toda essa trajetória não nos atrapalhe, sabendo que a gente vai para um país onde estava absurdamente quente, né? As provas no Mundial acontecia até 11 da manhã e só voltava às 18 horas. Então, era mais desafiador ainda. Aí a gente pegou 3 tiros lá fizemos 8 tiros. Começamos com o 100, a gente fez 2 tiros e não passamos para a final, né? Mas fizemos a nossa melhor marca, então para mim era dever, missão cumprida. Aí depois a gente foi para o 400, onde a gente correu, devido à quantidade de atletas, eliminatória, semifinal e final. Então, assim, na eliminatória eu já sabia quem poderia ir para a final. Mas eu não sabia, não acreditava ainda na medalha de ouro, né? Aí a gente foi para a semi, teve que correr um pouquinho mais duro e a Thalita fez a melhor marca dela, correu 57,79. E isso já era índice para Tóquio. Então ali, para mim, o Mundial já estava missão cumprida. Eu pensei, poxa, melhor marca da vida, índice A para Tóquio, tá tranquilo, né? E vamos. E a equipe do CPB dando suporte, e psicólogo perto, fisiologista perto o tempo todo, os treinadores dando suporte, a Mauri, Fábio, Everaldo, né? Porque assim, nessa hora, se você não trabalha em equipe, fica complicado. E por mais que eu seja o treinador da Thalita e o guia, eu preciso respeitar os colegas enquanto equipe. A gente está ali representando um país, então não é só a minha vontade. Então, a gente tem que sempre conversar. Né? Eu tinha que falar com a Cris, que é psicóloga, e tinha que falar com os treinadores. E você escuta a coordenação, você escuta você vê a pressão, você vê atleta se dando bem, enquanto seleção, outros com os resultados, né, que não acontecem. Então, e agora? Vamos para a final. Quando a gente foi para a final, eu falei para a Thalita, relaxa, você já tem índice A, você já fez sua melhor marca. E pelos atletas, com respeito a todos, eu disse, você vai ser prata. Então, na minha cabeça, a Thalita ia ser prata, né? E quando a gente largou, eu falei para ela, a chinesa vai fazer uma prova suicida, né? Ela vai sair desesperada pelas marcas que ela viu a gente correr. Porém, a chinesa, mesmo nessa situação, tinha mais de 1 segundo à nossa frente como melhor marca.
o recorde mundial é dela, 56,0. Aí imagina, chinesa com 56,0, a gente com 57,79. Não dá. Só que aí eu falei para Thalita, quem tiver a melhor cabeça, né, e tiver melhor preparado fisicamente, vai levar. Porque eram vários fatores, era pressão, competição importante um ano antes da Olimpíada, todo mundo passando por um calor absurdo, e para a gente que é do Nordeste, aqui no Brasil, já é difícil, né? Eu imaginava como seria para as pessoas, para os concorrentes. E a gente foi para a final fazer uma prova totalmente assim, de estratégia. A gente saiu, eu falei para ela, você vai passar tanto o 100, quando a gente passa no primeiro 200, eu sempre olho para o relógio. E eu digo para ela, tá fraco, tá forte, né? Então eu tenho uma noção se vai ser bom. Aí quando a gente passou o 200, a chinesa quebrou, ela deu uma sentada. Aí foi a primeira coisa que eu pensei, eu disse, essa prova é nossa, mas eu não posso falar para a Thalita isso, né? Aí a gente, 200, 250, 280, só que a chinesa estava bem distante, né? Abriu muito da gente. Ela deu um tirambaço de 300 e você começa a escutar a arquibancada, tá chegando, vai pegar, e você rapidamente, para quem é guia, sabe do que eu vou dizer, naquela hora ali você consegue pensar em tudo que aconteceu já. Então, eram vários fatores, eram várias coisas ligadas, né? E, tipo, eu não posso também deixar isso passar para a Thalita, você tem que segurar a onda. E quando eu vi, eu falei só assim, abre a passada e vai, abre a passada e vai. E a chinesa foi ficando, e Thalita foi, né? A Thalita foi campeã mundial, fez melhor marca da vida, correu 56,83. E assim, pra gente foi um ano espetacular. Aí depois, né? Depois disso a gente tinha o 200, que era mais um desafio. Aí a gente sabia também que ia ter que trabalhar muito com a cabeça, porque a gente vinha de 3 tiros de 400, né? E agora? Aí foi pro 200, primeiro tiro, segundo tiro, e a gente já estava na... Eu confesso que nem eu, nem Thalita, a gente já não aguentava mais dar tiro, velho. Foram 8 tiros no Mundial. Aí a gente foi, você vai para a final, mas eu não sei o que vai acontecer. E a Thalita perdeu a prova por 3 centésimos, né? Mas eu considero, naquele momento eu considerei e eu vi, né? E mais ainda o meu respeito pelos adversários, e eu vi que a chinesa, mesmo cansada, ela estava muito bem. Então, assim, ela ganhou com mérito, a gente perdeu a prova por 3 centésimos, Thalita fez a melhor marca dela, fez 24,92, e a chinesa ganhou com 24,9. Né? Mas, assim, foi um ano espetacular pra gente. Pô, que show. Que show, viu? Deixa eu... Primeiro aqui, só para... Eu tô vendo aqui uma turma entrando aqui. Queria parabenizar aqui o professor Júnior, que eu já vi aqui na live, o Guto, professor Benilson, até que tinha feito a pergunta pra gente agora há pouco, professor Walter, professor Pedrinho acabou de mandar mensagem, professor Jabá, e até citando, a gente tá falando de guia, um dos grandes guias aí de muitos tempos, Guilherme, aí o guia Guilherme Santana, que eu tive o prazer, eu trabalhei durante um ano, não com ele, mas trabalhei com quem ele guiou, que foi a Terezinha Guilhermina, para mim, que foi para mim é uma das grandes atletas do esporte paralímpico de todos os tempos. Foi um prazer ter trabalhado. E assim, até você, dentro do que você falou, assim, eu tenho dentro da minha fé, das coisas que eu creio, né? Eu acredito que as dificuldades servem para nos moldar, né? Então eu acredito que Deus sempre faz tudo para o nosso bem, né? Mesmo quando a gente passa por algum momento de dificuldade, talvez como esse que a gente está passando, né? E até pelo seu relato, pelas coisas que aconteceram, creio que também que tudo que ocorreu tem servido para moldar tanto a atleta que a Thalita ainda vai ser, que é uma atleta muito jovem, embora já seja campeã mundial, né? Mas também como o que você vai ser como treinador e guia. Não te interrompendo, mas até já estou pegando um gancho aí de tudo que você falou, Felipe. Eu queria assim que você falasse assim, qual a sua visão, né? Você como guia, o fato de você ser guia, né? E aí eu vou fazer o link também com a pergunta que o professor Benilson fez, interfere na questão da visualização, onde eu acabo ofuscando o seu trabalho como treinador, né? Porque
acaba, para algumas pessoas, podem, às vezes, servir como conflitantes. Eu te conheço, eu sei que não é conflitante, mas eu queria que você falasse, assim, como que você vê, se tem realmente interferido, se de alguma forma acaba até desvalorizando o trabalho que você faz como treinador. E só ressaltando, pelo que eu já te conheço, eu sei que você não é só o treinador da Thalita, já citou a Maria Clara, está com o Cleiton, tem outros atletas também que têm tido bons resultados. Deixa eu só mandar um. Eu vi meu orientador passou aí, ó. Paulo Dantas, mandar para ele. Foi um super pai para mim no ano de 2019, né? Segurou a bronca, era ano de PAN, era ano de Mundial e foi o ano da minha defesa, né? Da minha dissertação. E ele foi um super pai para mim, queria mandar um abraço para ele. Tem grande participação na minha vida. Como treinador e guia, eu confesso para você que eu fico um pouco balançado, porque eu tenho total ciência que se eu fosse apenas treinador, os resultados de maneira geral poderia sair um pouco mais rápido, né? Mas hoje, como eu falei, a gente tem uma equipe boa de bom relacionamento. O treinador trabalha comigo, mesmo vindo da licenciatura, os estagiários. Um dos estagiários ele foi atleta também, e eu gosto muito de diálogo em equipe, né? Eu vejo essa relação social, né, intragrupo, como a mais eficiente. Talvez eu, como treinador, Thalita, já tivesse melhores resultados e outros atletas meus, como você falou, o Cleiton, né, o Efraim, eu tenho alguns atletas da classe 20 também, em potencial, mas eu tento, da melhor maneira possível, separar, e às vezes que eu peco, porque tem hora que eu tenho que estar dando tiro com a Thalita, mas eu tento fazer de uma maneira onde eu consiga fazer tiro com ela. Os meninos que trabalham comigo me falam alguma coisa, filmam, né, para que eu possa analisar, e eu tento olhar o tiro de todo mundo. Como eu falei para você, eu preciso equilibrar isso. Eu não posso dar atenção demais para a Thalita e deixar os outros com pouca atenção. Então, eu tento, ao mesmo tempo que eu olho a Thalita, eu olho o menino da iniciação lá com 12 anos e eu corrijo, eu peço ajuda e eu brinco, né? E assim, eu tento dessa maneira. E eu acho que ofusca, sim, um pouquinho o trabalho, porque num cenário nacional, muitas vezes eu sou tratado como treinador e na maioria das vezes eu sou tratado como guia, né? Isso é engraçado. Em alguns momentos eu percebo que eles me brecam por ser guia, em outros eu consigo avançar. E foi por isso que eu decidi seguir a área acadêmica, não para desmerecer ninguém, mas para poder conseguir um pouco mais de conteúdo e me abranger mais, estudar mais, para estar trocando informações e as pessoas saberem que eu não sou apenas um guia, que eu não sou leigo na situação, entende? E mesmo assim, eu não me sinto sábio. Eu tenho dúvidas até hoje, assim, eu procuro Figueiredo, foi meu treinador, e eu vou conversar com ele na beira da pista, eu tiro minhas dúvidas, eu falo com o Pedrinho, eu pergunto para você, porque a gente não consegue ter domínio de tudo. Então, às vezes a gente acha que está muito seguro, quem está fora, por mais que seja um simples estagiário, não um simples não no valor, né, mas pela função que exerce, consegue me dar um feedback onde é importante no meu trabalho, né? Eu tinha planos de correr até 2024. Alguns dizem que eu não consigo, mas eu falei para a Thalita que eu vou até 2028 com ela. Show de bola. Eu vou falar que não é fácil não, viu? Eu vivenciei, eu acho que no ano passado, não, 2017, 2018, eu fui um pouquinho de guia e não é fácil não é fácil ser guia não. E eu acho que até, citando o guia, né, eu acho que é uma função que até precisa ser um pouquinho mais valorizada no esporte paralímpico, não só da gente ver ele como mero acompanhante ou mera pessoa que acaba conduzindo o atleta, mas ele é o motivador, ele é o cara que vai ficar no dia a dia. Então, se o atleta, às vezes, pode ser o melhor atleta do mundo, se ele não tem um guia
que tem algum tipo de relacionamento com ele, eu acho muito complicado você não ter resultado, você manter esse resultado, esse atleta no nível bom, sem também ter um guia muito bem aliado junto a ele. Eu sei que também, isso eu posso dizer porque eu conheço muitos guias, e eu sei o quanto que tem sido um pouquinho desvalorizada essa função dentro do esporte paralímpico. Sim, Outra, manda. outra coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, quais são suas referências como treinadores? Você já citou alguns aí, você citou o Figueiredo, pessoas que trabalharam contigo. Quais são as suas referências como treinador, né, que te levaram a te formar como treinador que você é hoje? E como que você tem usado isso na sua metodologia de trabalho? É, eu tenho muito respeito e muita consideração por todos, né, que eu treinei, e acho que todos foram importantes na minha formação, desde a iniciação até chegar como adulto, né? E eu lembro da pessoa que me deu a oportunidade lá no início, foi o professor Armando, e pô, todo mundo dizia que não, que não, que não, o Felipe é muito trabalhoso, e ele pôde dar ele conduziu com maestria isso, então eu tenho ele como referência pelo fato de oportunidade, né? Depois eu tive um treinador que era muito brincalhão, o Rogério. Treinei com o Figueiredo era linha dura, casca grossa, né? Figueiredo teve uma equipe muito dura, a gente teve uma equipe, uma época muito forte aqui no estado, então o Figueiredo foi treinador de grandes nomes no atletismo nacional, e é a minha referência em velocidade, e eu trocava muita informação com o Nakaya quando eu estive lá em São Paulo em 2008, e eu percebo que é a mesma linha de trabalho do Figueiredo, né, assim, a mesma escola. Pedrinho, naquela brincadeira, amor para lá, amor para cá, eu vou sugando informações dele, porque é um cara que tem, desculpa falar, tá, Pedrinho, mas você tem só de pista 50 anos, então é um cara que para mim é referência. Eu respeito muito todos os treinadores, mas tem uma frase que o Figueiredo sempre deixou claro, até hoje, quando eu vou tirar minhas dúvidas com ele, ele fala assim: Felipe, eu posso te falar o que você quiser, mas eu tenho certeza que você tem uma convicção. Então siga ela, siga a sua convicção. Ela é sua melhor, seu melhor guia, né? Então, assim, eu tenho grandes referências, eu estou no atletismo há 22 anos já, e todos, por onde eu passei, eu acho que eu consegui tirar ou aproveitar, no bom sentido, de boas informações, de, é, de, da parte técnica, assim, eu consegui aproveitar bem. E eu acho que Uhum. hoje eu consigo trabalhar dessa maneira, não devido o que eu estudo atualmente, tá? Mas foi devido à trajetória toda e todas as pessoas que me deram oportunidade, que me deram puxão de orelha, que me informaram sobre as coisas. Legal. E deixa, até voltando uma pergunta que mandaram aqui lá atrás, né? Até o professor Walter citando a Escola de Velocidade Nordestina, né? Então, a gente tem visto aí, assim, no Nordeste tem destacado muitos atletas com um grande destaque, né? Então, vou lembrar aqui o Johansson, do Nordeste, Petrúcio, Thalita, né? Nós temos algum monte de atletas olímpicos também com grande destaque, principalmente nas provas de velocidade, acho que grande maioria na velocidade. A gente pode até dizer que existe uma escola nordestina de velocidade aí, né? Os nordestinos são fortes nessa área. E aí eu queria, assim, com tantas referências, com tantas pessoas boas aparecendo no Nordeste, porque me dá a impressão, né, que às vezes eu não, eu conheço um pouquinho do trabalho aí, né, mas eu não conheço a fundo. Porque me dá a impressão que às vezes o Nordeste não se desenvolve mais no esporte, assim. O que você acha que precisava mudar, principalmente no Nordeste, para a gente poder avançar mais e dar mais oportunidade aí para tanta gente boa? É, é um pedido meu, assim, nos diálogos que a gente tem como treinador, era que o recurso também chegasse aqui, né? Se bem que agora a gente está vendo uma fase bem crítica, os maiores clubes do país, né, fechando as portas e não segurando os atletas, não tem verba para segurar os atletas, mas eu vejo que a gente poderia ter um número maior ainda, não só no Nordeste, mas no Brasil todo, se o investimento fosse distribuído de forma igualitária.
ou se chegasse um pouco no Nordeste. A gente só precisa de pouco, né? Tem uma frase que marcou, assim, quando eu estava na minha trajetória acadêmica, terminando o mestrado, que fala que não importa quantos recursos você tem, né? Se você não sabe como usá-los, nunca será suficiente. Então, assim, eu queria um pouco de recurso, mas eu não queria um pouco aqui em Natal, eu queria um pouco em cada estado do Brasil, porque a gente tem nomes de referência no Brasil todo, a gente tem grandes treinadores no Brasil todo, e infelizmente as pessoas só enxergam o esporte ou as oportunidades questão de sul e sudeste, né? E então a gente acaba enfraquecendo, como você falou aí, a nossa escola de velocidade, a nossa escola de outras provas, porque os grandes clubes vêm, pegam os nossos atletas e por uma situação financeira, nós perdemos diversos atletas aqui por questões financeiras. Perdemos atletas bons aqui no estado que foram embora para São Paulo para o projeto que tinha antigamente no Ibirapuera, né? Que eu não vou lembrar o nome agora. Então, os meninos moravam no alojamento, recebia R$ 300 na época, a gente perdia atletas. Não, foi que eu morei, o Projeto Futuro, fui atleta do Projeto Futuro. Grandes atletas do estado que foram embora e que poderiam ter ido bem mais adiante, mas a gente perdeu atletas que hoje estão em São Paulo por R$ 500, R$ 700, porque infelizmente nós não temos bolsa no estado, nós não temos incentivo, né, do governo, não funcionou aqui ainda, não andou. Tem alguns estados próximos que pagam Bolsa Atleta, Recife paga, João Pessoa paga, e a gente não conseguiu ainda entrar nesse rol aí, ninguém conseguiu nos enxergar, mas eu tenho fé que isso vai acontecer, cara. E assim, legal. Se você hoje for fazer uma análise da velocidade em si, né, se a gente for puxar os últimos 10 anos, acho que 80% dos atletas que passaram pela seleção são do Nordeste, né? Não sei se chega nesse número, mas que tem muita gente relevante e importante que veio do Nordeste, com certeza, isso com certeza. Muita gente boa e relevante. E assim, essas pessoas, elas acabam ficando, quando terminam sua vida, sua carreira atlética, elas já estão enraizadas, né, no Sul e Sudeste, e acabam ficando e têm as suas escolinhas, as suas oportunidades, os clubes, e não voltam mais para cá. Um dos atletas que a gente gostaria queria que ele tivesse uma escolinha aqui, seria o Vicente Lenilson, né? Mas hoje trabalha em outro estado. Agora a gente viu recente o Codó voltando para a sua cidade natal para poder desenvolver projeto. A gente teve atleta bom como o Bruno Lins, ficou em São Paulo. A gente teve Basílio, foi atleta do Pedrinho também, poderia estar aqui. Então, tem vários nomes que poderiam agregar muito no atletismo, mas a gente, por trabalhar de forma filantrópica, os atletas acabam não voltando e eles constroem família e vai seguir a vida, né? E deixa eu te fazer uma pergunta, assim, a gente começou a falar de dificuldades, né? A gente tem visto que, assim, basicamente, assim, o atletismo olímpico tinham bons clubes, né? E realmente acabava acontecendo isso dessa centralização aqui em São Paulo. Mas a gente tem escutado notícias assim, cada vez mais desanimadoras, né, dos clubes do atletismo olímpico que estão acabando. O paralímpico é muito mais difícil ter clubes grandes, assim. Eu digo até que eu estou num clube bem estruturado, mas eu não sei dizer se ele é talvez seja um dos clubes grandes do esporte paralímpico, mas tem poucas referências, né? A gente vai ter Minas Gerais, o pessoal de Uberlândia. Aí no Nordeste tem um projeto bastante interessante que é de Petrolina. Mas a minha pergunta para ti é o seguinte: qual que é a visão que você tem do esporte, já que tem passado por essas dificuldades, daqui para frente com essas questões que têm ocorrido com a pandemia, principalmente no pós-pandemia, assim, o que você acha que possa ocorrer, assim, qual que é a sua ideia a respeito? Olha, eu acho que o esporte ele não vai voltar de forma tão fácil, né? Para o Brasil todo a situação tá bem difícil, em todos os sentidos. Então foi um ano que a gente pode dizer que um ano perdido, seria um ano importante, Tóquio 2020, mas eu penso que para voltar assim, e pensando a longo prazo, uns 2 anos para a gente começar, né, a voltar a engatinhar tudo e as verbas voltar forte e a gente pensar em crescer novamente. Eu creio que a gente vai passar por um momento crítico também.
apesar que no esporte paralímpico os patrocinadores, os apoiadores têm mantido os contratos, né? Pelo menos nós que somos atletas caixa, por enquanto está tranquilo, a gente não sabe a relação do Ministério do Esporte, e como eu sou guia para essa situação, muitas informações não chegam para mim. Então, eu tenho medo do que pode acontecer, mas, assim, para quem já trabalha com pouco, não ter nada é normal, entende? Então, para a gente que trabalha com pouco recurso, é difícil. E, assim, eu também me considero, apesar de estar no Nordeste, e eu me considero privilegiado aqui porque a gente tem um apoio aqui da Universidade Federal, onde, junto com o meu orientador, a gente consegue usar, pelo menos com a minha equipe no atletismo, eu consigo usar o laboratório lá, né? O LabMove, que é coordenado pela AFISA. Então, a gente tem lá, a gente tem DEXA, a gente tem tapete, salto, a gente tem bike, a gente tem cadeiras cinéticas, a gente consegue fazer a avaliação do atleta tranquilo, e eu consigo periodizar melhor dessa maneira. Mas eu sei que não é a situação de 90% das pessoas que estão próximas à minha realidade. E, assim, a gente vai passar por uma baixa, eu creio nisso, mas tem que ter fé, né? Como eu te falei, para quem já é daqui, a gente já tem pouco recurso, então a gente está acostumado com pouco. Então, qualquer coisa, infelizmente, falar isso chega até a doer, né? Qualquer coisa, para quem não tem nada, muito. E a gente está acostumado com isso. É bem complicado. Bom, Felipe, a gente já está indo para a fase final desse nosso bate-papo, né? A gente já está quase finalizando aqui o tempo aqui que a gente tem para fazer a conversa. Em primeiro lugar, queria te agradecer muito, sim, pela grande pessoa que você é, grande treinador que você é. Gostaria de agradecer todos que participaram aqui. Hoje foi nosso recorde aqui de participação. Tivemos aqui batendo mais de 40 pessoas participando ao mesmo tempo. Muita gente legal. E eu queria ir para quem já tem acompanhado minhas entrevistas, eu queria para as perguntas finais aqui, né? E aí, assim, eu sempre faço até para te conhecer um pouquinho melhor. Se você pudesse, se tivesse uma oportunidade de fazer um ato só, uma situação que você pudesse tomar, o que você faria se você fosse ministro do esporte do Brasil hoje? O que você faria como ministro do esporte, secretário de esporte, mudou o nome? Secretário de esporte. Rapaz, honestamente, eu tentaria dividir, pelo menos de uma forma mais justa, a verba, né? Ou tentar aproveitá-la ao máximo, porque a gente sabe que o país é muito rico e a gente tem muita verba que, se ela fosse distribuída de uma maneira melhor, né, talvez seria suficiente para suprir pelo menos as necessidades básicas em diversas modalidades, cara. E a gente tinha tudo para se tornar um país de referência no esporte, e não só no futebol. Infelizmente, as pessoas olham muito no futebol, e a gente tem outras modalidades que precisam e são referência. Eu tentaria não olhar tanto para o futebol, e eu distribuiria de uma melhor maneira. Eu tentaria, através das políticas públicas, juntamente com governadores e prefeitos, de uma maneira buscar solução, né? Tentar voltar àquela questão da lei de incentivo ao esporte através das empresas, mas de uma forma mais efetiva, porque tem como ajudar o país a sair dessa situação no esporte. Eu tentaria fazer isso. Como diz Pedrinho, meu bem, com café agora eu vou até me atrás. Inclusive, já aproveitando já a presença de vários treinadores aqui, várias pessoas importantes, queria agradecer muito a participação. Eu queria também falar que tenho ficado muito honrado de conhecer a história de vocês, sabe, Felipe? A gente não conheceu nem metade dessa história. Acho que a gente teria hoje conversa aí para umas 2 horas, pelo menos, ou mais, né? Acho que tem muita coisa que eu queria falar contigo de treinamento aqui. Eu fui pulando aqui, senão a gente vai embora aqui, né? Mas também para falar o quanto que eu te admiro, eu vejo que você não é só um cara não é só um mero guia, nem só um mero treinador, nem só um mero pesquisador, nem só um mero professor, né? Você tem se desenvolvido em todas essas áreas e todas têm trabalhado muito bem, viu? Eu queria
Queria falar que te admiro bastante aí como pessoa. E Rapaz, também dizer pra... Oi, pode falar, desculpa. não, eu me sinto lisonjeado, né? Escutar isso de você. Não. Você é referência no esporte paralímpico nacional, você tem atletas no convencional. E assim, eu me sinto ainda engatinhando como treinador e eu me inspiro em vocês todos, né? Uhum. A gente sabe que temos afinidade, tem um grupo muito maior no esporte paralímpico que a gente também, eu também admiro o trabalho, mas muitas vezes a gente não consegue chegar para a pessoa e dizer, mas eu vejo aí, desde o escolar até os campeonatos do mundo que a gente participa, grandes treinadores e que também merecem oportunidade, também merecem ser reconhecidos, são pessoas extremamente do bem, pessoas que vivem o esporte paralímpico de fato, pessoas que respiram isso. E essas pessoas, eu tenho enorme carinho por elas. Uhum. Às vezes a gente passa nas competições e não tem tempo de dialogar, e de conversar e de dar os parabéns também. Né? Essa pessoa também merece os parabéns. Mas eu vou tentar melhorar isso. Tá bom. Bom, então aí até continuando aqui, né, a gente... deixa eu só, antes, até aproveitando que o pessoal está entrando, né, eu queria, talvez, vou aproveitar já que a gente teve um tempinho a mais, e depois eu finalizo aqui, a gente já viu já, você falou um pouquinho o que você faria se tivesse na parte de esportes, né, principalmente pensar essa redistribuição de recursos aí, como que funciona no nosso país, né, mas a gente estava falando de treinamento agora há pouco, né, e eu queria até falar um pouquinho do que eu tenho pensado muito, já tenho conversado com alguns amigos, né, e cada vez mais eu tô ficando meio doido ultimamente, tenho visto muita palestra, muita atividade, eu tô meio... E eu tenho pensado cada vez num treinamento não tão... Não que não seja sistematizado, né, mas eu entendo que o corpo humano ele é muito complexo para a gente esperar respostas simples, como sistemas tradicionais, não que eles foram muito importantes para a nossa formação, o sistema de periodização tradicional, mas cada vez mais o pessoal tem falado de sistemas não periodizados, né? Não sei se, eu creio que você já deve ter lido alguma coisa a respeito, né? E o que eu tenho pensado muito, estou tentando elaborar algumas estratégias de treinamento que eu vou trabalhar a partir das respostas dos meus atletas. Queria que você falasse um pouquinho o que você tem estudado, o que você tem visto aí, compartilhasse um pouquinho conosco aqui. Rapaz, eu gosto muito, né, de estudar a parte de treinamento, porque tem novidade sempre, tem modelos de trabalho aí de 2, 3 décadas atrás que eu também gosto de usar, né? Tem livros que eu não consegui ter impresso, mas eu tenho livros em PDF que me chamam a atenção e que eu uso como referência, né? Tem um dos nossos autores da nossa área. Assim, o livro principal que eu gosto, Daniel, ele é bem antigo, né? É aquele Tratado Geral do Treinamento Esportivo, do Platonov. Eu gosto do livro Treinamento do Antônio Carlos Gomes. Hoje eu tento ler o máximo que eu posso. Uma referência nossa no país, e hoje a gente até falou nele, que é o professor Irineu Loturco, né? Que tem desenvolvido grandes trabalhos. Então, assim, eu vejo o treinamento hoje, eu não consigo pensar de forma direta e única, né? O treinamento ele é um conjunto de coisas aonde... Não conjunto de coisas, acho que essa não é a melhor palavra, mas, por exemplo, a gente pensando no atletismo em si, que é esporte base, quando a gente pega um calendário, principalmente igual do Paralímpico, a gente tem 2, 3 competições importantes no ano, a gente tem que pensar na parte geral, né? Desenvolvimento físico geral, aí a gente tem a parte especial, onde você tem que trabalhar e dar um jeito de manipular força, resistência, velocidade, flexibilidade, coordenação. Isso é bem difícil, a gente acaba não conseguindo suprir todas as demandas ou trabalhar de forma adequada, tá? Então, assim, eu vejo hoje como a parte somática, pensando, eu vejo que a psicologia tem grande influência e grandes resultados junto com a parte de treinamento, porque eu preciso, né? Não adianta eu estar
tá bem fisicamente, eu penso assim, vou pegar o mouse aqui para dar como... Aqui é a parte principal do treinamento, que é a performance, mas ligada a ela eu tenho a parte técnica, eu tenho a parte tática, eu tenho os fatores psicológicos, eu tenho os fatores fisiológicos. Então, assim, são muitas informações. E quando a gente vai para a parte de princípio de treinamento, né, você pensa em multilateralidade, unidade funcional, especificidade, sobrecarga, supercompensação, continuidade, progressão, reversibilidade, recuperação, parte individual dos atletas, né? Respeitar essa questão da individualidade biológica. Então, assim, é muita coisa para se estudar e não dá conta, cara. Não dá conta. Apesar, como eu falei para você, eu trabalho em 2 associações e uma eu consigo suprir a necessidade das 2, porque a gente tem, talvez não seria a mais adequada, mas é o que a gente tem e eu agradeço a Deus todos os dias, porque se eu precisar de um gelo, precisar de uma fisioterapia, tem. Aqui eu tenho grandes parceiros, né, que eu quero mencionar. A gente tem aqui Roberto Vital, que nos atende, Rodrigo Braga, são 2 médicos que estão sempre próximos, se a gente precisa. O Adriano, que foi fisioterapeuta da Seleção Paralímpica há muito tempo. Sim. No Halteres. Rony Peterson, a gente tem o Mudinho, que você conhece, né? O Wellington, que é massoterapeuta, que nos dá uma força. Então, assim, tem a universidade com um laboratório que me auxilia. Tem vocês que, quando eu preciso tirar dúvidas, eu recorro. E eu confesso que isso é uma parcela muito pequena, cara. Pequena de verdade. E, assim, a gente tenta fazer o melhor possível, né? E a gente tem que entender de muita coisa no treinamento e tem que estudar. E a gente tem outras coisas fora a pista, como a gente conversou antes, o ensino superior. Tem uns meninos da luta, onde eu ajudo na preparação física. Eu tinha um grupo de corrida, eu acabei precisando me afastar porque eu não estava dando conta. E a questão de, né, a síndrome acelerada de querer fazer. Essa pandemia aí, como você falou, foi bom, está sendo bom pelo fato de a gente poder escutar, principalmente lá na ADAB, grandes treinadores nacionais falando das suas linhas de trabalho. Felipe, opa, voltou. Felipe, opa, essa última parte deu uma falhada aí. Essa última fala deu uma falhadinha no final. Não, eu estava falando da ADAB, que tem colocado grandes palestras, né, diárias. A gente começa a ter a linha de trabalho dos melhores treinadores do país, cada um dando, fornecendo suas informações, falando um pouco de como faz, de como trabalha. Isso tem ajudado bastante. E a gente tem que cada vez mais pensar fora da caixa, né? Não adianta a gente ficar pensando em performance, se eu não consigo ter os fatores externos agregado a isso. E assim, eu tô vendo algumas perguntas aí, como é que está sendo treinar nesse período de isolamento? Está sendo desafiador, mas eu nem ia falar, não vou falar. A gente, eu me sinto, eu tenho um grupo em torno de 15 pessoas e alguns, como eu falei, escolares, treinam só para regional, outros que vão para o nacional. E devido à situação momentânea, eles estão em casa, fazem o que pode, né, da maneira que a gente tenta orientar. Alguns conseguem sair para rodar ou faz uma musculação em casa com o que dá. Mas eu confesso para vocês que eu estou na pista com 3 atletas. Não sei se seria a situação mais adequada, mas são 3 atletas que hoje vivem praticamente o que eu estou vivendo. Sai de casa, vai para a pista, treina, volta para casa. Eu estou com a Thalita em atividade, estou com a Maria Clara em atividade, estou com o Efraim, né? Tem outros atletas que também conversaram, que não estão indo à pista pelo fato da sua realidade social, por ter criança em casa, por ter pessoas mais idosas. Então, esses estão afastados. Mas a gente está treinando, eu diminui um pouco a intensidade, estou reformulando, né? Mas esses estão ativos e treinando. A gente está tentando manter o padrão de força e as atividades aeróbias e a gente está brincando bastante na pista. O bom é que, para esse período, a gente consegue manipular muita coisa, pelo fato de não ter competição. Então, como eu não tenho competição, a gente fica brincando e manipulando com as variáveis. E eu gosto de trabalhar com questionário, né? Tem um questionário que
Se usa também na seleção, que ele foi adaptado para a língua portuguesa, que é o DALDA, onde a gente vê sono, dor, fadiga, estresse. Para a nossa realidade, como eu não tenho na beira da pista um fisiologista para estar, né, monitorando, eu tento trabalhar com questionários e com perguntas simples para avaliar a carga interna, através de PSE, para ver como é que está a carga de treino. Então, a gente vai conversando e vai tentando, ou aperta ou solta, mas por isso que eu gosto dessa relação e essa troca de informação com os meus atletas, para que, Uhum, dentro das minhas possibilidades, eu tente fazer o melhor com eles. uhum. Não, e até você falou sobre a questão de controle de carga, assim, eu tenho usado muitos modelos, eu já uso alguns já há muitos anos, né? Alguns anos atrás eu comprei um tapetinho de salto e hoje, até para quem não tem tantas condições, assim, para os treinadores que estão nos acompanhando, hoje a gente já tem diversos aplicativos na internet que você consegue fazer Sim, avaliações de velocidade para o treino de força, talvez se tiver alguma outra oportunidade, até talvez eu possa colocar, mas hoje eu consigo ter tem um aplicativo chamado MyJump 2, que tem uma reprodutividade muito boa, assim, uma validade muito boa quanto aos resultados. Então hoje a gente já não precisa mais ter tanto um fisiologista na pista, né, como se perfeito. tinha antes, dá para se fazer muitas coisas com pouco recurso, e eu acho que até mais importante do que o recurso em si. Não adianta você ter todo o recurso no mundo e não saber fazer a leitura das informações que o atleta está Verdade. te passando. Eu vou até lembrar o meu maior treinador que eu já tive, que foi o Carlos Francisco de José, era um treinador que trabalhava com um caderninho, né? E ele basicamente ele olhava o treino que ele fez ontem, me perguntava como é que eu estava hoje, e a partir do que eu estava hoje ele fazia o treino. E ele era muito assertivo nos treinos, porque não adianta você fazer toda a leitura se você não sabe o que está acontecendo com o atleta. Então, e isso que eu acredito muito hoje, tá? Bom, acho que Felipe É, teria um monte de pergunta. Ah, não, pode falar, desculpa. eu tenho um caderninho também, né? E eu aprendi a trabalhar com caderninho, por mais que a gente esteja numa época bem diferente de modernização, né, da parte de aparelhos, de tecnologia, mas eu levo meu caderninho para a pista todos os dias, eu anoto as coisas e eu fico olhando. Teve uma época que me bateu um desespero, cara. No final do ano passado, na última etapa, eu esqueci meu caderno no CT. E lá estava o trabalho do ano todo. Tava tudo lá. Eu disse, agora, né? Mas eu uso o caderninho, eu estudo bastante pelo computador, tudo, mas eu ainda gosto do olho no olho, né? E anotar e reformular, porque não adianta você ter. Meu ex-treinador me falou uma vez algo bem interessante. Ele disse assim, Felipe, o Word, Excel e PowerPoint aceita tudo. Tudo que você colocar, aceita. Mas se não tiver o feeling do treinador e o olho no olho, não vai, cara. Então eu uso um caderninho. Tá bom. Vamos lá, para encerrar, né? Como a gente já estava encerrando, mas agora para finalizar, né? Gente, eu tinha começado a fazer umas perguntas, né? Lá no final, te perguntei, né? Se a gente. A ideia, sempre quando eu faço as perguntas no final das conversas que a gente tem, é ver um pouquinho também o que vocês pensam de político, questões gerais, né? E você tinha me falado qual que seria seu posicionamento se você fosse secretário de esportes hoje no Brasil, quais são as suas ações que você faria, né? E aí eu queria te perguntar assim, na mesma linha de pensamento, o que você faria se você fosse presidente do Brasil? Olha a polêmica. Não, Rapaz, você está falando de forma geral ou para esse momento geral, atual? não, né? Isso não é para falar no esporte só, né? É geral. Outra coisa, você tem um ato só, né? Você vai ser presidente de um ato. Então você tem que fazer uma coisa que resolva algo, né? Rapaz, eu confesso que o esporte ele não seria a prioridade, né? Eu acho que a gente tem outros temas relevantes e importantes que precisam ser considerados. Por exemplo, a fome é algo que incomoda, ainda mais para quem veio de uma situação como eu nunca passei fome, né? Mas eu venho de uma família simples e eu cresci num bairro simples onde eu vi isso de perto. E hoje eu ainda tenho atletas que
que passam por essa situação, de chegar para mim e dizer, professor, eu não comi, eu não tenho que comer em casa, e isso dói. Então, assim, por mais que você pense no rendimento, que você pense no atleta, na performance, no resultado, na glória, mas eu acho que a fome é prioridade, trabalhar em cima do desemprego seria uma outra prioridade, o esporte não seria uma das minhas prioridades, assim, com uma mão, o que eu faria. Tá, mas o que você faria? Entendi. Rapaz, eu tentaria, de alguma maneira, porque não dá para se pensar só, equalizar essa situação de desemprego e fome, né? Muito bem, Eu acho muito bem. que é a prioridade do país. E diante dessa pandemia, confesso que eu tenho medo quando a gente olha assim para os países próximos, que a gente vê situações mais precárias e você pensa assim, isso pode acontecer no Brasil também, né? A questão da fome e as pessoas começam a saquear as coisas e o desemprego vai subindo, né? E um país que eu senti isso de perto, eu vi assim que me chamou muita atenção e eu digo até hoje que eu não quero voltar lá porque me entristece de ver, foi a Angola. A Angola a disparidade é assim absurda, então você tem pessoas morrendo à míngua na rua e você tem pessoas multimilionárias que mandam no país, né? E assim, eu confesso que às vezes eu me pergunto sobre isso. Eu penso que dependendo do caminho associado, o Brasil pode vir a passar por uma crise absurda, né? E a gente viver uma época difícil. Já está difícil e acho que não deixo de lado a possibilidade de que isso piore. Muito bem, muito bem. E só complementando, eu acho que uma coisa que me incomoda muito no Brasil, viu, é que eu acho que há uma mania de se ver o Brasil como se fosse uma coisa só, como se fosse único, assim, de norte a sul, como se o Brasil fosse igual. E o Brasil é muito desigual, é um país de dimensões continentais, você fica tratando todo mundo como igual. Eu acho que, de alguma forma, né, eu acho que a gente tinha que chegar, conseguir ver as necessidades regionalizadas, tanto de esporte como principalmente nesses aspectos sociais, né, que você falou, que emprego e fome, né, são coisas básicas para todo ser humano. Não dá para a pessoa ir treinar se ela não come direito, né, infelizmente. Não, Eu ia te não fazer tem uma condição. pergunta. Eu ia perguntar se você. Eu ia te perguntar o que você faria se fosse governador do Rio Grande do Norte, mas eu vou pular. Né? Essa eu não vou fazer. Mas por último, aqui que você. Por último, o que você faria se fosse presidente do CPB? Eita! Eu tentaria, pensando em descentralização, né? Hoje o comitê, eu não sei se é essa palavra mais adequada, essa questão da centralização, de ter a melhor estrutura, acho que a melhor estrutura da América Latina, mas eu pensaria que eu acho que já estava num bom caminho, mas devido à pandemia, que são os centros regionais, né? O CPB está com essa ideia de ter 20 centros, grandes centros, e eu acho que começa a descentralizar e oportunizar os estados. E você consegue ter bons profissionais em cada cidade, você consegue ter boas escolinhas, consequentemente você consegue ter bons atletas, e isso pensando a nível nacional, a gente poderia ter muitas Thalitas, muitos Petrúcios, muitos Alans, Fonteles, né? A gente poderia ter assim um número absurdo de bons atletas, e acho que esse seria o melhor caminho. Até porque quando você descentraliza, né? Eu sempre falo, quando a gente está entre os treinadores, eu escuto assim um ou outro dizer, poxa, você poderia ir lá na minha cidade, conversar com o prefeito e ter um trabalho lá uma vez na semana, duas. Eu digo, gente, é preferível que a gente consiga ter um Felipe que tente passar o pouco que sabe e a gente consiga ir em cada município próximo que tem essa ideia de investir no esporte paralímpico e a gente tente dar uma capacitação através da prática, da teoria, e que a gente consiga que a informação chegue nessas cidades, né? Uhum. Porque
Se eu tenho um Felipe que dissemina essa informação em 20 cidades, em breve eu tenho 20 Filipes, com 20 Thalita, com 30 Petrúcio, mas se eu tenho só um Felipe que atende 20 cidades, não dá conta. Sim, sim, verdade. Essa seria a melhor solução, descentralizar, oportunizar. A gente tem muito essa questão de não querer concorrência, né? Isso é um mal da educação física, isso é um mal do profissional da educação física em si. A gente não quer concorrência, então a gente não cede informações, a gente não cede oportunidades e a gente acaba olhando para o nosso, né? Cada um. Seria hipocrisia eu dizer para você que a gente não... eu não vou trabalhar pensando no dinheiro. A gente precisa de dinheiro, mas de uma maneira igualitária, acho que poderia pegar, por exemplo, aqui no Nordeste, referência no esporte paralímpico, Pedrinho. Pedrinho, você vai trabalhar com capacitações nas cidades de João Pessoa, nos municípios de João Pessoa, tal, da Paraíba. Então, eu acho que isso seria bom. A gente pegaria algum outro professor, que nem tem o Marlon, né? Lá no Norte, professor, você vai disseminar a informação, tudo que você sabe. E eu acho que o melhor caminho para a gente começar a ter uma base mais rica e construir algo pensando a longo prazo seria essas informações chegar nas redes municipais e estaduais. Eu acho que se a gente conseguisse passar um pouco do que a gente sabe e tentar capacitar a rede municipal e estadual de professores, a gente ia ter um número 10 vezes maior de atletas paralímpicos com bons resultados. Eu penso dessa maneira. Sabe que você citou uma questão, né? E eu me lembro de ter visto, acho que na Inglaterra tem, nos Estados Unidos tem. Tem um sistema lá, tem um tipo de treinador que eles chamam de como se fosse uma espécie de mentoria, né? Então, vamos supor, um treinador renomado como Felipe Veloso, né? Ele é chamado para assessorar treinadores que começam a se destacar. Então, o que acontece? Ao invés de você passar seu técnico daquele atleta jovem que às vezes está se destacando, você começa a ser mentor do treinador daquele atleta. Então, tem alguns países que fazem esse processo, eu achei bem interessante, viu? Bem interessante. Talvez seria algo meio parecido com o que você está propondo, né? Não em trazer os atletas para um grande centro, e sim trazer os treinadores para um grande centro, né? Se hoje seria muito mais barato, bem mais viável, e como a professora Marli citou aí, seria a questão de valorizar o trabalho do treinador, né? Porque a gente trabalha a vida toda para ter um atleta, ou tentar formar um atleta, e às vezes não consegue, e quando esse atleta chega na melhor performance dele, vem alguém e leva. Porque a estrutura é melhor, e o atleta muitas vezes também não parte da gestão, parte do atleta, né? O sonho de ir para um grande centro, o sonho de estar numa grande equipe, e você acaba enfraquecendo a base. Se eu pego, você tira Thalita de Felipe, você acaba... Felipe meio que ficaria sem chão por ser a minha melhor atleta, né? E a equipe toda fica sem a base e a referência, principalmente nos que se inspiram nela. Então, se a gente pensar dessa maneira, né? Por exemplo, eu tenho certeza que o trabalho aqui próximo do Pedrinho, Petrúcio é referência para os outros atletas, né? Então, você imagina um Pedrinho sem Petrúcio? É ruim. Ninguém pensa, eu vou pegar o Pedrinho, vou colocar no grande centro, eu vou investir nele, ele vai estudar idioma, ele vai se capacitar e ele vai voltar para a cidade natal dele e vai disseminar essa informação. Aí eu pego o atleta que o treinador passou a vida toda batalhando, quando conseguiu, foi embora. E isso aí. Perdemos grandes treinadores no esporte paralímpico. Isso é algo que eu nem queria entrar, mas perdemos grandes nomes que eu via como referência, que saíram do paradesporto por causa dessas coisas. Complicado. Bom, Felipe, muito obrigado. Né, acho que por hoje, assim, né, nós teríamos muito mais perguntas. Tem meu atleta aqui, o Samuel Eckert, tinha perguntado o que você achava dele quando você ficava junto lá no alojamento, alojado quando nós estávamos em treinamento com a seleção de jovens, mas não vou falar porque... Esse menino, né? E eu adorava ir no quarto com ele, porque ele animava geral. Ele canta, né?
ele tem esse Uhum. dom. Não, Então, não, muitas difícil. vezes você está nesse confinamento, assim, bate uma tristeza, e ei, vamos, tu vai cantar e eu vou só vibrar aqui. E é a figura, né? E hoje eu tenho também, hoje eu posso dizer que eu tenho o prazer de dividir quarto com um fenômeno, né? Que é Danielzinho. E Daniel, acho que a alegria da seleção é o menino Ney, né, que a gente chama. Ele não deixa a É, peteca cair, ele está sempre animado, ele faz a gente feliz o tempo todo. Então, ele é figura importantíssima. E eu sou grato por dividir quarto com ele. Mas eu dividi quarto já com boas pessoas, né? é, Eu não vou dizer as pessoas ruins que eu dividi quarto, mas eu dividi quarto com pessoas boas. Samuel, Danielzinho, Petrúcio. Eu já dividi quarto com bons guias. Já fiquei com alguns atletas mais velhos que puxavam minha orelha. Por exemplo, o Edson, né? O Edson da classe 38, já uma pessoa bem mais madura. O M. Carlos, que treinou comigo também, que me colocava na beira da cama e tome porrada. O treinador dele e ele puxando minha orelha, dizia, eu tô puxando sua orelha pra você se tornar uma pessoa melhor, né? E assim, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, eu tento legal. estar perto de todo mundo, a gente não consegue agradar muitas pessoas, a gente sabe disso, pela opinião que a gente tem, né? Questão da democracia, mas as pessoas mais novas ou as mais velhas, eu tento ter um relacionamento bom com todos, porque fica essa rotatividade nas seleções, né? Uma hora a gente tá com um, uma hora a Uhum. gente tá com outro, e isso é importante, essa ligação, esse elo. Legal, legal. Bom, só até citando aqui um nome que você citou o nome do Pedrinho, né, lá atrás. E Então, para quem estiver acompanhando a nossa live aqui hoje, segunda-feira, teremos o Pedrinho aqui conosco. Então, acho que é uma pessoa que muita gente precisa ouvir o que esse homem tem a dizer. Então, quem puder, Pedro de Almeida, na segunda-feira, Pedrinho estará conosco aqui. Queria te agradecer mais uma vez. obrigado E você. por último, eu que agradeço. E por último, eu queria que você deixasse uma mensagem aí, o que você gostaria de falar para quem está te ouvindo aqui, por esse tempo que a gente está passando? Que mensagem que você gostaria de nos deixar hoje? Rapaz, olha, a frase que eu sempre levo, né? Que eu aprendi, e em 2019 eu tive momentos maravilhosos, como eu tive momentos difíceis, como todo mundo tem problemas pessoais, né? Mas aquela história de, principalmente para os treinadores que têm menos recurso, não desmerecendo quem tem mais ou quem tem menos, né? Mas pensem sempre nisso, não importa quantos recursos você tem, né? Se você não souber usar, nunca será suficiente. Não desistam dos sonhos de vocês. Eu nunca desisti do meu sonho e eu escutei muita gente dizer que eu não chegaria a lugar algum. Eu acho que eu, na verdade, não cheguei ainda. Eu pretendo chegar, né? Eu sou uma pessoa jovem no esporte paralímpico e eu creio que eu posso ainda contribuir muito com o meu estado. Eu não pretendo sair daqui, posso contribuir com, com o país, mas eu penso nisso. E eu gostaria de que o esporte paralímpico, né, que para que a gente não fraquejasse, a gente tentasse ser um pouquinho mais unido e que naquele grupo nosso lá, ou de alguma maneira a gente pudesse trocar informações e auxiliar, porque eu vejo grandes pessoas como referência e eu também tenho certeza que muitos treinadores em início de carreira se inspiram na gente, né? E nós Uhum. não somos melhores do que esses, nem os que estão acima com mais tempo de experiência, também não. Eu acho que somos um só, a gente trabalha em prol da mesma bandeira, a gente vivencia, a gente luta pelo esporte paralímpico. Eu acho que a gente poderia ter um grupo de treinadores, de profissionais que pensassem, cada um pode ter a sua opinião, mas que se respeitassem mais e que aceitassem as críticas também. Críticas nem sempre são destrutivas, né? Muitas delas, principalmente de quem gosta da gente, são críticas construtivas. E eu penso isso. Eu acho que o esporte paralímpico tem muito a crescer. Eu espero que essa questão da pandemia acabe logo, que a gente volte a ter nosso cenário de competições e que a gente vibre não só com quem vai para o Campeonato do Mundo ou uma Paralimpíada, mas para quem também está lá na seleção escolar, né? Muitas vezes aquele professor que vai lá para o escolar, que tem uma oportunidade de ir,
depois do escolar, ninguém tem olhos para ele, mas essa pessoa é importante, é quem vai cativar a criança e o adolescente para que ele chegue em nossas mãos e a gente consiga lapidar. Aquela história não existe, eu penso assim, não existe alto rendimento sem base. Então, essas pessoas precisam ser lembradas, né? Uhum. Principalmente quem está na base, eles fazem por amor. No rendimento, muitas vezes a gente pensa, claro que no financeiro, a gente faz porque gosta, mas a gente está num outro cenário. Mas não existe o alto rendimento em si, se não tiver quem trabalhe na escola, quem vá no projeto social, não existe sem o voluntariado, né? Não existe. E essas pessoas merecem atenção e respeito como a gente. Então, por isso, eu queria uma educação física um pouco mais unida, eu queria um grupo de profissionais um pouco mais unido, que pudesse melhorar enquanto país. Amém. É isso aí. Aproveitando também, antes até de encerrar aqui, eu vi que, falando dessa questão de união, eu vi que foi citado aqui por um dos treinadores, aqui, acho que foi o Walter. Eu estou pensando, eu gostaria depois até de contar com a colaboração de alguns professores que estão aqui. A gente já tem visto que a DAB tem feito um processo bem legal lá com os treinadores, né, e uma conversa bastante dinâmica. E eu queria também, de alguma forma, chamar os treinadores paralímpicos aí para a gente compartilhar um pouquinho o nosso conhecimento. Aí tem muita gente boa, então, quem sabe, aí estou pensando nas próximas semanas aí a gente fazer via Zoom, algum aplicativo, alguma mesa redonda do tipo, acho que seria bem legal. Sim, bom, também deixar meu agradecimento, né? Eu vi lembrar de todos os profissionais que passaram aqui, mas alguns profissionais que a gente sabe que tem trabalho, que deixaram um legado, né? Como guia, estava aí, acho que minha maior referência como guia, uma das referências que eu tenho, que o Guilherme Santana, eu sou fã do trabalho desse rapaz, ele se afastou do esporte paralímpico, né? Ele teve outras escolhas, mas para mim vai ser sempre a referência como guia, como treinador, o Pedrinho está aí, mas passou um treinador aqui, Daniel, que me chama muita atenção, que é um cara de coração enorme, simples, batalhador, e que para mim era uma das pessoas que precisa ser lembradas, né, no esporte paralímpico. O professor Jabá, professor Jabá estava na live e assim tem trabalho lá na cidade dele, formou diversos atletas, então é uma pessoa que precisa ser lembrada e respeitada. E é aquela história, é um cara que trabalha principalmente com a iniciação. Muitos dos meninos dele chegou na seleção de jovens, mas a gente não sabe quem é o Jabá, a gente não sabe quem é pessoas que estão abaixo da gente, mas que trabalham com uma garotada, uma criançada que é um outro nível de competição ainda, né? Eu tenho a felicidade hoje de trabalhar com um atleta formado por ele, né? Formado Samuel Eckert. E ele tem que lembrar, assim, pô, ele formou uma atleta que foi campeã mundial ainda treinando com ele, que foi a Lorena, né? Depois que ela veio para cá, mas ainda quando ela foi campeã mundial, ela treinava ainda com o Jabá lá, então um grande treinador. Então, mandar um abraço aí pro Jabá, né? E por hoje a gente vai encerrando aqui, Felipe, né? Então, muito obrigado, né? E obrigado, de alguma forma. Pode falar? Pode falar, Felipe. Pode falar. Obrigado pelas perguntas. Eu achei que ia ter outras perguntas mais polêmicas, graças a Deus não teve. Não. Tudo a gente pode falar, a gente só pensa. Mas assim, eu sou grato, né, pelo esporte paralímpico, eu sou grato pelas oportunidades que eu tive e que eu tenho. Eu acho que a gente luta por essa bandeira, né, de forma ininterrupta, e a gente vai chegar longe ainda, né? O esporte paralímpico vai crescer muito no país, eu tenho certeza que vai, com essa ideia do CPB, desses 20 grandes centros, nós vamos descobrir muitos treinadores bons e mais ainda os atletas que vão surgir, né? Eu acho que a ideia, como já nos grandes centros, os lugares que a gente considera como potência no esporte paralímpico, eles pensam sim a longo prazo. E por que não o Brasil também não pensar a longo prazo, né? Vai dar certo. É isso aí. Então tá bom. Queria te agradecer e agradecer a todo mundo que acompanhou a nossa live aí. Muito obrigado, viu, gente?